Olá, hoje nós vamos conversar sobre o que é a política ou a ontologia da pluralidade a partir de Hannah Arendt. Num texto de 1950, Arendt inicia a sua explanação, a sua explicação sobre o que é a política, afirmando que a política baseia-se na pluralidade dos homens. A política não é, tradicionalmente falando, algo solitário. A solidão tem mais a ver com o pensamento, o momento em que nós nos afastamos do mundo para, de certa maneira, criar generalizações sobre o mundo. O pensamento é o gesto criativo do sujeito, do indivíduo, diante do próprio mundo, diante de si mesmo. É uma forma de reconduzir-se, de recolocar-se no próprio mundo. Já a política é o espaço da ação. E na ação, nós temos a pluralidade das pessoas, das intenções, das motivações, das emoções e dos desejos. É por isso que a política nunca é algo único, de opinião única. Essa tentativa de opinião única, de controle absoluto da política, é a marca do totalitarismo ou do sistema totalitário, amplamente criticado por Hannah Arendt. Significa, no final das contas, que a política é o lugar do plural, dos muitos seres humanos, dos muitos cidadãos. É o lugar onde nós podemos, é o lugar onde nós estamos, é o lugar onde nós nos movimentamos. Esse nós podemos, que é a marca da política, representa então a possibilidade de partir a sociedade em vários segmentos, em vários grupos, ou mais corretamente, em movimentos sociais. Muitos movimentos sociais, não por acaso, se transformam em partidos políticos. Como o próprio nome indica, o movimento social é uma parte da pluralidade da sociedade. Assim como um partido é uma parte que representa esse universo plural, que é exatamente a coletividade política. Em outra frase, Arendt diz: a política trata da convivência entre os diferentes. O que é convivência entre os diferentes? É exatamente a rejeição da naturalização de um discurso único ou de uma verdade absoluta para todos ao mesmo tempo. Isso recebe um outro nome. Isso recebe o nome de alienação. Isso recebe o nome de doutrinação. E nesse caso é uma doutrinação que visa apenas um lado. Quando nós temos a convivência com os diferentes pontos de vista, nós, de certa maneira, reelaboramos o nosso próprio ponto de vista. Significa que nós vamos aceitar o descumprimento aos direitos humanos? Jamais. Descumprir os direitos humanos é uma intolerância que nós não podemos aceitar. Mas podemos aceitar qualquer opinião sobre qualquer movimento social, sobre qualquer pessoa, sobre qualquer grupo? Também não. A liberdade de expressão ela é limitada pela legislação. Ofender alguém não é ter liberdade de expressão. Muito pelo contrário. Nesse caso, numa república democrática ou dentro de um pensamento republicano e democrático, nós temos a diversificação das opiniões para que possamos chegar, sim, a uma dialética, a uma contradição, ao contraditório. E a partir daí, formular, reformular e rever e ver os próprios pontos de vista. Os outros que nos acompanham na nossa convivência cotidiana nos ajudam a ver o mundo de uma maneira mais aprimorada. Não é à toa que a política também é colocar-se do lado de quem nós gostamos de conversar, mas ao mesmo tempo podemos politicamente nos colocar do lado, através da empatia, de quem está sofrendo,
de quem está passando por alguma dificuldade, por alguém que está sendo vítima de perseguição e genocídio. Isso faz parte da política com toda certeza. Colocar-se no lugar do outro. Eu não preciso acatar todas as suas opiniões, mas eu posso ouvir as suas opiniões, perceber as suas necessidades e, de certa maneira, me organizar para ajudar esses sujeitos em suas demandas políticas. Finalizando, um outro trecho de Hannah Arendt, no texto de 1950. Na diversidade absoluta de todos os homens entre si, maior do que a diversidade relativa dos povos, nações ou raças, a criação do homem por Deus está contida na pluralidade. Mas a política nada tem a ver com isso. A política organiza de antemão as diversidades absolutas de acordo com uma igualdade relativa e, em contrapartida, as diferenças relativas. A igualdade é um dos princípios fundamentais das constituições republicanas. Mas a gente precisa entender que a igualdade ela é sempre relativa, jamais absoluta. Dentro de determinados grupos muito parecidos, há diferenciações, porque não há um ser humano igual a outro. Por isso que quanto mais a gente discute a política, mais a gente vai descobrindo que há necessidades próprias de determinados grupos, e em alguns casos de pequeniníssimos grupos, de grupos muito pequenos. Nesse caso, uma constituição de um corpo político, ela é, de fato, uma norma de direitos humanos e de bons direitos para todos, quando não apenas insinua a igualdade, mas cria possibilidade de mecanismos políticos para que essa igualdade seja discutida, revista e ampliada. Em outro trecho, em outro livro, em outro contexto, Arendt afirma que quanto mais afirmamos a igualdade como valor absoluto, mais descobrimos que há uma diversidade política no mundo. E mais que isso, quanto mais afirmamos a igualdade como valor absoluto, de uma maneira muito inocente na política, mais nós caímos na contradição de perceber que as pessoas não são iguais. Então vejam, nós temos aqui uma questão filosófica e política de primeira mão. O valor da igualdade é importantíssimo, mas dentro dessa igualdade ela jamais pode ser absoluta. Ela tem que ser relativizada. Nesse caso, a luta dos movimentos sociais, dos pequenos grupos, é uma luta que está longe ainda de chegar ao fim. Precisamos entender então que para Arendt, a pluralidade política da coletividade humana requer então uma precisão legislativa para que essa igualdade relativa abarque a todos, indistintamente. E nesse caso, uma crítica àqueles que dizem que há muito mimimi nos dias atuais. Mimimi é quando um pequeno grupo está reclamando de um direito que lhe foi negado. Ora, se você acredita no mimimi, tome um pouco de cuidado. Pode ser que daqui a um tempo você esteja reclamando um direito e vai ser chamado de mimizeiro. A política é lugar da reclamação, a política é o espaço público que nós criamos para reivindicar as nossas igualdades e também para pleitear as nossas diferenças. Inscreva-se no nosso canal, curta, compartilhe e até a próxima.